Pastor Robson. Deus abençoe. Obrigado. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor a todos. Amém? Foi uma alegria muito grande poder estar aqui. Primeiro porque, de fato, essa igreja é muito querida, 20 anos depois, mas eu quero trazer uma saudação muito fraterna, muito feliz da Igreja Presbiteriana de Tambaú, que nós temos o privilégio de pastorear. Estamos completando no próximo ano 15 anos, somos, portanto, mais jovens do que vocês, e também de todo o sínodo da Paraíba, de todas as igrejas irmãs que fazem parte desse sínodo, dos 6 presbitérios, todos os colegas pastores. Renan, se alegram com você e com todo o conselho dessa igreja por esses 20 anos. E como Deus tem sido bom para com essa igreja e tem abençoado. E como é bom estar aqui com os irmãos. E eu gostaria, então, de, nesse momento, orar, pedindo a Deus que possa acalmar o nosso coração. A brincadeira sobre o tempo do sermão é para você realmente levar a sério. Eu gostaria que Deus falasse profundamente ao seu coração, não pelo tempo que vai ser ministrada a palavra, mas por aquilo que Deus trabalhou no nosso coração e nos permitiu preparar para que Deus fale ao seu coração. Então, curva a sua cabeça por um instante, feche os seus olhos. Amanhã é o dia que nós nos lembramos na véspera do nascimento de Jesus. E todo este culto, e certamente esta palavra, deve ser para a glória do seu santo nome. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos o teu santo nome, pelo privilégio de estar aqui, Pai, na tua presença. Pelo privilégio que foi conquistado para nós por causa do teu Filho e pela obra completa, consumada dele no Calvário. Nós nos lembramos da manjedoura, do berço de feno, dos animais que o rodeavam, dos pastores e dos magos, mas também nos lembramos da cruz para a qual ele nasceu. E também lembramos que ele já não está mais nela, que ele está aqui no nosso meio, louvado seja o seu nome, que ele está também à direita do Pai, intercedendo por nós e nos permitindo chegar à tua presença através desta oração e pedindo que o Senhor venha falar conosco. Ó Deus, havendo o Senhor outrora falado de muitas vezes aos nossos pais pelos profetas, hoje nos aprouve, nestes últimos dias, nos falar por intermédio do teu Filho Jesus Cristo. Ele é o resplendor da tua glória, a expressão exata do teu ser. Tendo feito ele a propiciação pelos nossos pecados, ele assenta-se à tua direita. E é por causa dele, da obra consumada dele, que nós estamos comemorando o nascimento de Jesus, o teu Filho amado. Pedimos ao Pai que pela tua graça e misericórdia este lugar aqui seja cheio da tua presença e o teu Espírito mesmo fale, não por minha causa, nem por causa dos meus irmãos que estão aqui, mas apesar de nós e para a nossa necessidade de ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, e nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome e para a glória de Jesus. Amém. Alguns dizem ser verdadeira a história que certa vez encontraram-se na Índia um missionário inglês que representava para aquele país, naquela época, todo o peso do colonialismo britânico. Vocês sabem, a Índia foi colonizada pelo Império Britânico, aquele que alguém disse em determinado tempo que o sol jamais se pôs sem que se pusesse sobre a terra de um britânico. Naquela ocasião, aquele missionário encontra-se com a grande figura da Índia chamada Mahatma Gandhi e ali tenta transmitir para ele o Evangelho de Jesus Cristo. Dizem alguns que aquela tentativa Gandhi rechaçou, dizendo uma frase que ficou marcada para a história e que demonstra o quanto de percepção correta ele tinha do Evangelho e o quanto de percepção correta ele também tinha dos evangélicos. Diz que quando ele foi falar com aquele missionário, ele respondeu: eu aceito o seu Cristo e creio no seu Evangelho, mas não aceito o seu cristianismo. Em outras palavras, ele dizia que concordava com o exemplo de vida, com os ensinamentos de Jesus, mas não aceitava a prática religiosa dos seguidores de Jesus, os britânicos que estavam ali. Em outras palavras, ele dizia que a cristandade, que é o conjunto das instituições cristãs ao longo da história, aquilo que nós chamamos de a face institucional do cristianismo, não representava fielmente quem Jesus era. Em 2015, nesse ano, Deus me deu alguns privilégios, Renan,
que foi o de pregar em algumas das mais tradicionais e históricas igrejas presbiterianas do Brasil. Igrejas com 115 anos, com 119, com 133 anos de existência e até 135 anos de existência. Perto delas, a igreja de Tambaú, a igreja de Bairro dos Estados, é praticamente um bebê. Mas tanto para elas, que há tanto tempo estão no Brasil, como para nós, esta frase de Mahatma Gandhi, dizendo que ele crê no Cristo e no Evangelho deste Cristo, mas tem dificuldades de aceitar o cristianismo, ou a face visível do cristianismo, aquilo que a gente está chamando de cristandade, parece representar para mim e para você um grande desafio. Em primeiro lugar, nós vivemos uma sociedade, queridos, que de cristão não tem nada. É só olhar os anúncios de Natal na TV que passam diante dos seus olhos. Eles desejam boas festas, eles desejam tudo, menos que Jesus, que é o grande presente e o grande aniversariante, seja honrado e glorificado. Nós vivemos numa sociedade secularizada que não teve, diferentemente da Europa e dos Estados Unidos, a oportunidade de ser realmente impactada antigamente pelo Evangelho. Então nós temos, e nós podemos perceber isso nos tribunais, na academia, no condomínio, na vizinhança, uma atitude generalizada anticristã. E que isso, semelhantemente ao que Mahatma Gandhi critica, tem a ver muitas vezes com a face visível que as pessoas conseguem contemplar do cristianismo, de Cristo, do Natal de Cristo, e que tem a ver com aquilo que eu, Igreja Presbiteriana de Tambaú, você, Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados, acaba revelando. O que nós chamamos, na nossa pátria, de evangelização jesuíta, por exemplo, sabemos que na história não foi uma evangelização, uma catequese, muitas vezes pela força, pela violência, de modo que até mesmo hoje, o segmento que é mais conhecido e que tem festival na rede de televisão mais conhecida do país, o segmento gospel, tem muito de gospel, pouco de cristão, e nós sabemos disso. O segundo aspecto que nos faz, antes de entrar no texto propriamente dito, ver como é importante refletir sobre essa afirmativa que Gandhi fez, de que aceitava o Evangelho, mas não aceitava a cristandade que o Evangelho representava, é porque quando eu e você estamos no meio da rua e nos identificamos como crente, alguém nos pergunta: que religião você tem? E você responde: eu sou crente, ou eu sou evangélico. Qual é a segunda pergunta que ele lhe faz? De qual igreja? Porque não dá como desassociar a ideia de que uma fé interna precisa se expressar numa comunidade. Não tem como provar do vinho todas as vezes sem antes lhe olhar o rótulo. E é assim que essa dupla face daquilo que nós somos como cristãos, por fé e prática, e aquilo que nós demonstramos para fora, torna aquela afirmativa de Mahatma Gandhi tão importante. Então, numa igreja que completa 20 anos, ou numa igreja que completou 135 anos, eu gostaria de refletir nesta ocasião, e levá-lo a refletir também, que a nossa única, queridos, preste bem atenção, a nossa única esperança, a nossa única motivação para continuar a ser cristão e para pregar o Evangelho de Jesus é Jesus. Não necessariamente a face visível de Jesus na terra. Não necessariamente as instituições chamadas cristãs, sendo absolutamente sincero e talvez um pouco indelicado, nem mesmo esta igreja presbiteriana de Bairro dos Estados, nem mesmo a minha igreja lá em Tambaú. O que nos motiva é que Jesus é sublime e Ele é a razão maior de nós crermos, pregarmos e seguirmos a Jesus. E para que isso seja exposto nesta noite, eu gostaria de combinar com você de lermos agora o Evangelho de João, João capítulo 4, que conta um dos mais dramáticos e transformadores encontros que Jesus teve com alguém chamada mulher
samaritana. Abra sua Bíblia, portanto, em João capítulo 4, a partir do verso 1, e novamente eu tenho a impressão que precisamos ler o capítulo todo para que você compreenda tudo aquilo que vai ser exposto, que a palavra tenha mais tempo para falar sendo lida do que eu mesmo com as minhas próprias palavras. João capítulo 4, a partir do verso 1, veja o que é que diz a Escritura Sagrada. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário, nesta caminhada do sul para o norte, atravessar a província que ficava no meio, a chamada província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, que no passado tinha sido chamada de Siquém, perto das terras que Jacó, o terceiro patriarca, filho de Isaque, filho de Abraão, dera a seu filho José, aquele do Egito. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, meio-dia em ponto. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. E então disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E então João comenta: porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu é quem lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é profundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele que, porém, beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe então a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam aqui neste monte, vós, entretanto, judeus, dizeis que é lá em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu sou o Messias, aquele que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens de Samaria: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida eu tenho para comer,
e vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer para o mestre? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois eles já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a sua recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E desta maneira se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E então muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho daquela mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é mais pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este aí é verdadeiramente o Salvador do mundo. Que Deus abençoe sua palavra, amém? Quando eu digo que vou falar nesta noite sobre a sublimidade de Cristo, me vem à mente a ideia do que é sublimidade. O dicionário traduz como o mais alto grau de grandeza artística ou moral, uma elevação, uma grandeza, uma magnificência, uma excelência, uma perfeição. De modo que, ao afirmar a sublimidade de Cristo, estou, em outras palavras, afirmando sua perfeição, sua magnificência inigualáveis. Dito de outra forma, dizer que Jesus é sublime é o mesmo que dizer que Jesus é único, que Jesus é incomparável. É por causa dele e por ele e para ele que estamos aqui, por exemplo, nesta noite. Parte dessa verdade se expressa, por exemplo, no teor dessas músicas que nós cantamos aqui. Muitas pessoas, inclusive eu, não entendem porque alguns dizem, mas eu particularmente afirmo que, guardadas as devidas proporções e via em regra, as músicas antigas trazem no seu conteúdo muito mais profundidade. Veja, por exemplo, aquele hino antigo que diz: mais do que milhares é Cristo meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. É o Rei da glória e em meu coração contente vou cantando a divinal canção. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me dos males do pecado, e agora alegre canto, pois para o céu irei. Cristo resgatou-me, Ele é meu Salvador, dou toda a glória a Ele, meu Mestre e bom Senhor. 3 estrofes, 15 linhas, e o autor apresenta de maneira magnificente o caráter de Cristo. Através de alguns nomes e títulos, expõe a obra de libertação e de cura e de salvação que Ele vem dar. Talvez seja esta, querido irmão, querida irmã, a pérola esquecida do Evangelho dos dias de hoje. Às vezes pregamos sobre tudo, menos sobre Cristo. Às vezes convidamos para a nossa igreja, mas não convidamos para Cristo. Às vezes damos testemunho daquilo que Jesus fez na nossa vida, mas não dizemos de como Jesus revela a sua sublimidade, não apenas pelo que Ele me dá, mas pelo que Ele é. Por isso que a sublimidade de Cristo vem primeiramente da fonte inigualável do seu caráter, querido. Observe no texto. Veja que, apesar do diálogo de Jesus com a samaritana começar por questões culturais e religiosas,
que o diferenciavam como um homem judeu e ela como uma mulher samaritana, fica claro que é a pessoa singular e sublime que realmente impacta a vida daquela mulher. Não a discussão teológica, não os aspectos culturais e religiosos. Observe o verso 9 aí. Diz assim: então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E João comenta, porque judeus e samaritanos não se davam bem. A questão parecia ser religiosa, mas veja logo depois que o próprio Jesus chama a questão para ele. Ele diz assim: se conheceras o dom de Deus, e quem, veja, não o que está em questão, mas quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele, referindo-se a si mesmo, te daria água viva. Jesus chama para si a atenção daquela mulher, dizendo assim: há alguém aqui, e não uma questão teológica, que é o mais importante. Observa ainda que a percepção daquela mulher vai evoluindo ao longo do diálogo, mesmo que a conversa continue trafegando ali em assuntos culturais e religiosos. No verso 19, eu chamo a sua atenção novamente, ele constata: Senhor, ou ela constata: Senhor, vejo que tu és profeta. De um mero desconhecedor, ou de um mero desconhecido, judeu, do outro lado da separação que havia entre judeus e samaritanos, Jesus já é aproximado pelo impacto do seu caráter na percepção daquela mulher e se torna alguém que ela mesma reconhece como um profeta. Quando chega no ápice do diálogo, que é o verso 25, além de profeta, ela mesma reconhece que ele é o Messias. Veja o que ela afirma: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, e chamado Cristo, e quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. E a mulher ouve de Jesus a afirmativa tremenda que ele faz: eu sou, eu que falo contigo. Então a mulher, no verso 28, deixa o seu cântaro, você viu a leitura, volta para a cidade e diz àqueles homens, no verso 29, vinde comigo e vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Então perceba que é a pessoa de Jesus que impacta a vida daquela mulher. De um mero desconhecido, que estava do outro lado da separação cultural e religiosa, ele é reconhecido inicialmente como profeta. Depois, além de ser profeta, ele é comparado talvez a algum Cristo que ela esperava, até que chega o ponto no verso 26, que ele diz: eu sou, eu que falo contigo. Jesus não tinha vergonha de chamar para si a atenção daquela mulher, porque diferente de mim e de você, ele não estava se autoelogiando. Ele estava simplesmente se apresentando: eu sou, eu que falo contigo. Porque ele sabia e sabe que o impacto que ele pode provocar na vida de alguém não se trata apenas e tão somente da discussão sobre os pontos de vista que se pode ter sobre Jesus, mas é a pessoa de Jesus, o caráter de Jesus, que impacta e transforma a vida de alguém. Por outro lado, perceba que a sublimidade de Cristo também se expressa através das palavras e das atitudes extraordinárias. E fica muito claro que, do mesmo jeito, o caráter de Cristo se apresenta com suas palavras e atitudes, também é claro que a nossa fé, o nosso cristianismo, o nosso evangelho também precisa se expressar através de palavras e atitudes. No caso de Jesus fica tão claro, porque os ensinamentos de Jesus, ao mesmo tempo que dava continuidade da revelação do Deus através dos profetas, traziam uma autenticidade nunca dantes vista. Lembra do final do Sermão da Montanha, irmãos? Jesus prega, ensina. Várias vezes ele faz esse link, confrontando, mostrando a profundidade da sua mensagem, quando ele diz: ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. E quando chega no final, qual é o resumo da ópera? No capítulo 7, verso 28, o comentarista Mateus diz assim: e as multidões se maravilhavam da sua doutrina ou do seu ensino. Por quê? Porque era retórico, era bonito, era sofismático? Não, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas e fariseus. O impacto da pessoa de Jesus é acompanhado pelo impacto de suas palavras, assim como a nossa fé interna deve ser também
objeto de manifestação através das nossas palavras. Observe como isso fica claro no texto. Eu continuo voltando ao texto. Jesus aborda aquela mulher samaritana no poço. E ao abordar aquela mulher, ele consegue equacionar perfeitamente, colocar junto e manifestar-se junto, tanto a sua divindade como a sua humanidade. Ele é o Deus 100% autossuficiente, que pede água porque está com sede, que reconhece o seu cansaço. Ele se coloca, apesar de não precisar, como Deus que precisa de um pouco de água, de uma água que se tira do poço, embora depois ele mesmo diga que tem uma água que não se tira do poço, que não está parada no poço, mas uma água que vem do céu, a água viva. Que outro mestre de religião você conhece que se coloca na posição de um servo tão pequeno e tão dependente da ajuda humana, mesmo sendo Deus, e mesmo diante de uma mulher que pela situação cultural e religiosa seria a última pessoa na face da terra a quem um Deus encarnado haveria de recorrer? E mais, que outro profeta teria a paciência amorosa de ter o seu status comparado a outrem que lhe é inferior? Lembra o que a mulher pergunta? És tu, porventura, maior do que Jacó? Que outro profeta teria a humildade de não entrar numa contenda e dizer, sim, eu sou maior do que Jacó, mas evitando isso, simplesmente foca no que é essencial. E o essencial é que Jacó bebeu da água e deu a seus filhos como a própria mulher deu, enquanto que ele era aquele que dava vida ao próprio Jacó e que dava água viva àquela mulher. Que profeta, que mestre de religião teria tal coerência do seu caráter sublime, com as suas palavras sublimes, com seus atos sublimes, com a sua atitude sublime? Veja um pouquinho mais na frente. Observe ainda como na abordagem há uma mulher que claramente era pecadora. Alguns dizem ser ela uma prostituta, a Bíblia não fala isso, mas era uma mulher marcada pelo pecado, numa época em que casar-se uma vez era regra. Hoje talvez não seja, mas naquela época o era. Aquela mulher já tinha tido 5 maridos, e o que ela tinha não era marido de fato. Que outro profeta, que outro mestre seria tão sublime a ponto de perfeitamente equilibrar uma confrontação direta ao pecador, mas ao mesmo tempo acolher esse pecador como Jesus acolheu? Talvez um dos aspectos mais impressionantes aqui de Jesus é que os pecadores gostavam de estar perto dele, irmãos. Você consegue entender isso? Eu e você nos afastamos diante da mera crítica que alguém nos faça. Basta que a gente seja, ou ouça, que alguém diga para a gente que a gente fez alguma coisa errada, e logo nós vamos inteiros tentando nos justificar, e rejeitamos a presença daquela pessoa, e achamos que aquela pessoa é, sei lá, chata de estar junto dela, mas os pecadores gostavam de Jesus. Não porque Jesus dizia, está tudo bem, continuem pecando, mas porque Jesus conseguia equilibrar a confrontação ao pecador no seu pecado e, ao mesmo tempo, abrir os olhos dele para o pecado, abrir os corações de Jesus para o pecador e o acolhia com fraterno amor. Que outro mestre de religião teria coragem de confrontar de maneira tão firme, incisiva e direta o pecado daquela mulher? E ao mesmo tempo convidá-la a ser uma adoradora em espírito e em verdade. Você já percebeu a sequência? Aquela mulher está preocupada ainda com o seu pecado, que acabou de ser confrontada, e com o lugar da adoração, e Jesus disse, esqueça tudo isso. A letra da música que nós cantamos hoje dizia que tudo começa onde nós estamos e termina onde Jesus está. Jesus começa onde aquela mulher estava, mas a leva para uma dimensão tão profunda que era a dimensão da adoração em espírito e em verdade. Mulher, deixa eu te falar uma coisa,
Não é aqui nem lá. O Pai anda procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você é um deles? Só faltou Jesus fazer o apelo, irmãos, porque ele conseguiu equilibrar de maneira perfeita a confrontação ao pecado daquela mulher e o acolhimento do braço aberto que ela precisava receber. Veja, Jesus fazia isso e provocava uma admiração profunda nos pecadores. E isso não era apenas nesse episódio. Em Mateus 4, verso 23 a 25, Jesus atrai multidões e as multidões se maravilhavam. Em Mateus 9, versículo 8, Jesus cura um paralítico na cidade Galileia de Cafarnaum, e o texto diz que as multidões possuídas de temor glorificavam a Deus que dera tal autoridade aos homens. O evangelista cita a mesma coisa quando acontece com a cura do filho de Jairo, chefe da sinagoga em Cafarnaum, em Mateus 9, 26. Os 2 cegos que são curados em Mateus 9, 31. Todos esses episódios, a repercussão e a resposta daquelas pessoas a Jesus era de admiração e de atração. Eu gosto muito da ideia de que não pode haver, queridos, de que não pode haver verdadeiro conhecimento de Deus sem que eu e você, quando o conhecemos na pessoa de Jesus, não sejamos tocados por uma profunda admiração, não sejamos levados a fazer assim: uau, que glória é essa, que homem é esse, que Jesus é este. Quem conhece Jesus não passa inerte nem incólume naquilo que ele faz. O conde Nicolaus von Zinzendorf, o maior líder dos movimentos moravianos no século XVIII, dizia assim: eu tenho uma paixão, e essa paixão é Ele, e Ele somente. Jesus nunca departamentalizou sua vida, aquilo que ele vivia, ele pregava, aquilo que ele pregava, ele vivia. Chama hoje em coerência aquele que assim o faz, mas Jesus era mais do que isso, ele era sublime. Ele ensinou a amar amando, e amando até os seus inimigos. Ele ensinou a perdoar perdoando, e até mesmo aquele que o traiu. Ele foi firme denunciando o pecado por um lado, e ao mesmo tempo amando incondicionalmente o pecador. Em suas palavras e atitudes, Jesus chega a ser quase previsível. A gente sabe que ele vai fazer aquilo que ninguém espera, mas quem conhece sabe como ele age. Mas por outro lado, Jesus até chega a ser surpreendente. Vocês viram como aqueles discípulos, quando viram Jesus conversando com aquela mulher, se admiraram porque ele estava conversando com ele? Era semelhante a você chegar hoje à noite na igreja e encontrar o pastor Renan na frente dessa igreja conversando com uma prostituta de rua. Talvez você fosse delicado e educado o suficiente para não dizer assim: como é que o pastor está conversando com uma prostituta aqui na frente da igreja? Mas certamente a atitude dele causaria espanto a você, nem que fosse interno. Causou espanto aos discípulos. Mas veja o que é que acontece. Ele produz um impacto tão profundo que aquela mulher nunca mais é a mesma, porque a sublimidade de Cristo está no fato de que nós nunca mais somos os mesmos depois que passamos a conhecê-lo. Lembra que eu falei no início sobre a conversa de Gandhi e o missionário? Alguns citam que também é de Gandhi a seguinte frase, e que talvez bem pudesse ser aplicada aos dias de hoje no Brasil. Ele diz que riqueza sem trabalho, prazer sem consciência, conhecimento sem caráter, comércio sem moralidade, ciência sem humanidade, adoração sem sacrifício e política sem princípios é exatamente o estado do ser humano antes de conhecer Jesus.
O que significa que depois que ele conhece Jesus, a riqueza só vem pelo trabalho, o prazer tem que ter consciência, o conhecimento tem que ter caráter, o comércio tem que ter moralidade, a ciência tem que ter humanidade. A adoração precisa me levar ao sacrifício e a política deve ser exercida com princípios, porque a sublimidade de Jesus transforma o homem de duas maneiras. A primeira delas, produz uma adoração naqueles que creem e o seguem. Queridos, entendam, adoradores não são esses que estão aqui, porque cantam bonito e cantam harmoniosamente, ou tocam um instrumento. Por isso que nós não estamos aqui nessa noite para assistir um culto. O culto que os adoradores fazem a este Deus. Nós estamos aqui porque Deus nos convidou a ser adoradores, porque o primeiro grande impacto que Jesus, o sublime Jesus, produz na minha e na sua vida, é que Ele muda o centro da nossa adoração. Nos tira da adoração a nós mesmos e nos põe na direta e devida direção de adorar aquele único que deve ser adorado. Porque, afinal de contas, para que foi criado o homem? O homem foi criado para conhecer a Deus e ter nele todo o seu prazer e ter nele toda a sua alegria. Dr. Alderi de Souza Matos é um historiador muito conhecido da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele diz assim: o nível mais básico em que os cristãos se defrontam com a realidade do Filho de Deus é a vida espiritual e devocional. Começa ali. Antes de ser um objeto de reflexão intelectual, aquilo que a teologia faz, ou de ser uma imitação da vida diária de Jesus, o que a prática da vida teológica faz, o Salvador requer sua resposta pessoal de fé, adoração, amor e obediência. É tete a tete, face a face, só você e Ele em adoração. Os primeiros cristãos, diz Dr. Alderi, sentiam ter uma conexão toda especial com Ele. Por isso eles eram batizados em seu nome, confessavam o seu nome, sofriam pelo seu nome, e aí Ele era o principal ponto de referência para a vida e morte desses homens. E o que é adoração, irmãos? Se não ter algo que seja o ponto de referência absoluto pelo qual eu vivo e morro a minha vida. Adorar é ter Cristo, o sublime, como centro da minha existência. Por isso que não é só cantar, é fazer negócio corretamente, é falar a verdade, é ter relacionamentos saudáveis, é ser cidadão verdadeiro e honesto. Adoração não tem a ver com o que a gente canta apenas, tem a ver com o que Jesus nos transforma pela sua sublimidade. Segundo aspecto em que a sublimidade de Cristo impacta a nossa vida é porque Ele transforma a nossa vida. O próprio Dr. Alderi comenta e diz assim: nenhuma expressão do cristianismo pode ser considerada realmente cristocêntrica a não ser que produza frutos na vida prática de alguém em termos de testemunho e serviço. Dos primeiros livros que eu li em 1980, quando eu entreguei a vida a Jesus Cristo, foi um livro escrito em 1896 por um pastor congregacional chamado Charles Sheldon. Eu sei que você já leu esse livro. Quando eu disser, você vai certamente dizer assim: Em Seus Passos. É uma história, e você conhece, de uma comunidade que era dilacerada por conflitos sociais e que foi transformada quando um cristão resolveu fazer a seguinte pergunta: em meus passos, o que faria Jesus? Pare um pouquinho. Se amanhã de manhã você acordar pensando assim: em meus passos, o que faria Jesus? Será que isso transformaria a sua vida? Você consegue compreender que eu não posso adorar a Deus se isso não transformar a minha vida? E se não transformar a minha vida, isso não é adoração? Mas se transformar a vida, isso vai ser adoração, vida prática, no dia a dia.
Observe como a mulher samaritana foi transformada, queridos. Os homens da cidade foram transformados. E até os seus discípulos foram transformados. Observe como aqueles homens que tinham uma visão restrita foram transformados. A mulher se tornou crente. A mulher se tornou crente, irmãos. Os homens se tornaram crentes. Ambos disseram assim, um para o outro: não é mais apenas pelo que tu me disseste, mas agora nós temos visto e conhecido que Ele é o Cristo. Mas os próprios discípulos, gente como eu e você, que já caminha com Jesus, foram confrontados com uma nova visão da missão que eles tinham. Por isso que esse texto logo depois termina com a história da ceifa e os ceifeiros, porque não está falando de um evangelho que funciona apenas para descrente pecaminoso que teve 5 maridos. Funciona para discípulos de Cristo que precisam ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ser transformados e transformados e transformados pelo evangelho que conduz à adoração e à transformação de vida. A coisa mais bonita nesse texto é que ele fala para descrentes pecadores empedernidos, para discípulos que tinham uma visãozinha restrita da missão. Por isso Jesus diz assim: eu tenho ouvido que ainda faltam 4 meses para a ceifa, mas eu vos digo, já é hora. Veja o que acontece. Jesus os confronta de 3 maneiras. E a essa altura você já percebeu que eu sou um pastor presbiteriano meio esquisito, porque eu não prego em 3 pontos. Já fui para 2, só fui para 2, cheguei para 3, voltei para 4, daqui a pouco eu chego nos 5. Primeiro, Jesus confronta aqueles discípulos questionando se o que eles olhavam era o que eles realmente precisavam ver. Veja como é que ele diz: levantai os olhos, erguei os olhos. Porque nem sempre o que nós olhamos é o que nós vemos, irmãos. Os discípulos olhavam o campo e viam um campo de trigo e diziam assim: a colheita está chegando, porque os campos já estão brancos. Jesus via que os campos já estavam brancos e por isso a hora da colheita já chegou. Havia um senso de urgência nas palavras de Jesus. Queridos, deixa eu lhes dizer, eu conheço o Senhor Jesus há 30 anos, muitos aqui conhecem talvez há mais tempo do que eu, outros há menos tempo, mas deixa eu lhe dizer, nunca o mundo mudou tanto em toda a história da humanidade como nos últimos 50 anos. E tudo que mudou no mundo conduz-se perfeitamente para as palavras de Jesus que dizia naquela época e hoje muito mais: o fim está próximo. Não dá, queridos, para desejar a Igreja Presbiteriana de Barra dos Estados que ela complete 21 anos de existência. Eu desejo que vocês não completem 21 anos de existência, porque os campos já estão brancos e Jesus, o Rei, está voltando. Eu preciso ter esse senso de urgência, ver o que Jesus via e não o que os meus olhos humanos contemplam. Veja como o senso de urgência e de dever fica muito claro. Os discípulos chegam para ele e dizem: mestre, come, come, come. Sabe aquelas irmãs da SAF que vê o pastor para cima e para baixo? Pastor, para um pouquinho, coma aqui. Era mais ou menos o que os discípulos estavam fazendo com Jesus. Mas veja o que Jesus disse: olha, eu tenho uma comida e a minha bebida é outra, e ela é fazer a vontade do meu Pai. E aí eu lhe pergunto, quando você olha seus professores, quando você olha seus colegas de classe, de trabalho, de condomínio, seus vizinhos, seus companheiros de jornada da vida, o que é que você vê? Você vê brancos os campos do coração deles para serem ceifados? Você vê as pessoas que estão ao seu redor, por causa da sublimidade que você vê em Cristo, com o mesmo senso de urgência e de dever, de não passar a oportunidade sem compartilhar esse evangelho que lhe transformou? Ou você sempre acha que vai ter uma segunda-feira, que alguém Deus vai usar, e que esse alguém não é você? Queridos, quando a gente conhece a sublimidade de Jesus, o nosso coração arde para contemplar outros conhecendo também, e a gente não transfere nem terceiriza esse senso de urgência nesse senso de dever. Jesus também os confronta, questionando se o que eles sentiam era o que eles deviam desejar. Sabe as emoções? Todas nós temos, todos nós sentimos medo, raiva, ira,
alegria, todos nós temos emoções. Mas deixa eu lhes dizer uma coisa. Sabe qual é a diferença de emoção e sentimento? É porque o sentimento é o nome que eu dou à emoção. O nome que eu dou à emoção é o que essa emoção significa para mim. Por isso que Jesus confronta se o que eles sentiam era o que eles deviam realmente desejar sentir. Veja o que ele diz para aqueles homens. Ele diz para aqueles homens que eles precisavam olhar para aqueles campos com um sentimento chamado compaixão. Jesus sempre olhava as multidões e via multidões como ovelhas que não tinham pastor. Só que a compaixão dele não era a nossa compaixão. A gente chama a nossa compaixão de pena. Mas para não dizer que quem tem pena é galinha, deixa eu lhe dizer, quem tem pena é que fica sentindo e sentindo e sentindo e chorando diante da televisão, vendo a desgraça alheia, e depois pede ao outro, na hora do almoço, passa o bife, e come o seu bife em perfeita paz e serenidade. Mas quem tem compaixão, o bife trava na garganta, a pessoa se levanta da mesa e busca um próximo para tentar ajudar. Era isso que o bom samaritano ensinou a Jesus, e Jesus ensinou através dele àqueles homens que eram sacerdotes e levitas, mas que passaram do homem moribundo no caminho de largo. Finalmente Jesus os confronta, questionando se o que eles queriam era o que eles decidiam fazer. Várias vezes Jesus olha para as multidões e questiona se o que eles queriam realmente era o que eles deveriam fazer. Sabe, irmãos, olhar e ver é importante. Alarga a nossa visão, e sem visão não há nada. Sentir e desejar é necessário, envolve o nosso ser, e sem envolvimento não há nada. Mas querer e decidir é indispensável. Mobiliza a nossa vontade e os nossos recursos para Deus. O Deus que é sublime mexe desde o seu sentimento até a sua vontade, conduzindo tudo para a glória dele. Eu concluo essa mensagem dizendo assim: se neste Natal a sublimidade de Cristo não levar a mim e a você para adorá-lo e para ser transformado por eles, o nosso Jesus é apenas um Papai Noel bebezinho, e nós não seremos diferentes em nada do mundo que nos rodeia, que já tirou Jesus do centro de suas vidas. Nós precisamos colocá-lo de volta na adoração e na transformação que Deus tem para nós. Desejo a você este Natal, e desejo a esta igreja, se Deus quiser dar mais um ou muitos anos de vida a ela, que ela seja a face visível desse evangelho maravilhoso que nos transforma. Podemos orar juntos?